Que noite massa. Então, para fechar com chave de ouro, eu tenho algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu queria muito compartilhar com você. E se você me der uns 20 minutos, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, a gente pode compartilhar com você e vai ser bom demais. Pode ser? Ou só o Renê vai ficar? Essa semana a gente foi para uma reunião de pastores em São Paulo e foi um tempo muito especial. A gente estava bem cansado na segunda-feira, tinha que pegar o carro, viajar, aquela coisa toda para poder ter esse tempo lá, né? Vários pastores do Brasil tinham sido convidados e eu lembro que a última vez que o Theo chamou a gente foi por causa do Descend e a gente falou, vamos lá, vamos ver o que tem, o que Deus está querendo comunicar com tudo isso. E foi muito especial, porque a gente viu algo que Deus está derramando sobre a nossa nação, que comunica muito com aquilo que Deus vem falando com a nossa igreja, aquilo que a gente vem sentindo no coração, mas mais do que tudo isso, o que uma geração precisa para essa estação. E eu tenho uma convicção no meu coração, de que vocês representam aquilo que vai acontecer nos próximos anos para a igreja. Amém? E há um encargo sobre todos nós, daquilo que nós precisamos para esse tempo. E algo daquilo que basicamente foi falado, ou até mesmo eles trouxeram lá, eu falei, cara, eu preciso comunicar algo baseado nisso para um light sábado. Não é nenhuma mensagem que eles ministraram lá. Na verdade, eu estava até essa semana buscando, pensando em como trazer para vocês algo baseado em tudo que a gente ouviu lá, mas é muito difícil. Então, eu peguei um pouquinho, baseado naquilo que nós precisamos. E se você quer se tornar alguém forte em Deus, você vai precisar disso. Se você quer vencer as tentações, as lutas, os desafios. Eu lembro que quando a gente foi chamado para o ministério, eu e a Ju, algumas coisas a gente sempre fez, que foi buscar a Deus, orar, sentir o que Deus estava falando, e se vinha da parte dele. E de que forma você escuta Deus? Pode ser por uma palavra que alguém traz? Pode ser. Mas a melhor forma de você escutar a Deus é através da palavra dele. Porque uma pessoa que te traz uma palavra, ela pode errar, porque nós somos falhos. E às vezes, aquilo não comunica exatamente o que Deus está falando. É claro, você celebra uma palavra, você recebe ela e tal. E eu lembro que, em alguns momentos de quando nós viemos para o ministério, nós voltamos para aquilo que Deus tinha falado para a gente. Sobre vir, sobre estar servindo a igreja, sobre abrir mão de algumas coisas para poder estar, ali integralmente servindo no ministério. E o que eu queria falar com você nessa noite é: ajuste a sua visão de Deus. E eu separei alguns textos aqui, eu vou ler eles com você, para depois a gente poder discorrer rapidamente aqui o que eu quero ministrar nessa noite. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Em Tiago 1:22 também diz assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E no Evangelho de João 17:17 também diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Timóteo 3:16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da palavra. E gente, nós poderíamos nesse momento discorrer inúmeros versículos citando o que a palavra fala,
o que ela diz, o que está acontecendo, o que Deus tem, aquilo que a Bíblia fala sobre a sua própria palavra, confirmando aquilo que nós vamos estar lendo. Mas eu separei esses versículos para que você pudesse, junto comigo, percorrer aqui algo que eu quero ministrar: o perigo de não ler a Bíblia. E eu quero falar nessa noite, nessa questão de ajustar a visão, sobre alguns perigos de não meditar na palavra de Deus. E o primeiro deles é que, se você não medita na palavra de Deus, você terá uma visão distorcida de quem é Deus. Então a primeira pergunta é: quem é Deus para você? Essa seria uma boa hora para eu ir no meio de vocês e fazer essa pergunta, né? E você ter que me responder, né? Seria bom demais para poder ouvir: quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Agora pensa uma coisa comigo. Quando a gente olha e medita assim, puxa, quem é Deus? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então pensa comigo uma coisa: se nós temos uma visão distorcida de quem Deus é, nós temos uma visão distorcida de tudo, de todas as coisas. Vem aqui, Renê. Eu preciso de mais alguém aqui. Bruna. Jesus mesmo, vem. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teu óculos é de grau ou é só de enfeite? É de grau. Presta ele para mim. Como que fica a tua visão olhando assim sem óculos? Um pouco ruim. Fica embaçado. Fica embaçada. A minha, com o seu óculos, fica muito embaçada. Eu não vou colocar aqui, porque eu vou ficar meio, sei lá, né? Uau, Bruna. Vejo pessoas como árvores. Não enxerga a cara de ninguém, nem do que está aqui na frente. Você sabe que, às vezes, na nossa caminhada, a gente coloca um óculos diferente. E se eu não coloco o óculos correto para poder enxergar as coisas, eu vou ter uma visão distorcida. Eu vou ter dificuldade para enxergar. Algumas semanas o Pedro chegou lá em casa e falou assim: gente, está doendo muito minha cabeça, eu estou com dificuldade, a professora já me mudou de lugar e tal. Juliana marcou, a gente foi lá, tal, no oftalmo, fez os exames, e qual foi a conclusão? Precisa usar óculos. Você está com a visão um pouquinho assim? Tá enxergando esse número, né? A coisa mais triste, cara, quando você está fazendo o exame para tirar a carteira, é quando você vai lá assim e o cara fala assim: vai lá, coloca o olho ali. Que letra que você está vendo? Você dá aquele, sabe, o zoom assim na letra, para tentar. A Juliana, ela é incrível. Ela precisa de óculos e toda vez ela tenta sem óculos. Aí o que ele fala para ela? Ele fala assim: você precisa de óculos, né? Dela, dele, então põe, por favor. Porque tipo assim, tá no chutômetro, entendeu? Tá aparecendo um W e ela, né? E por aí vai. Por quê? Vai que foi curado, tá certo, profética, você é muito profética, amor. Mas se eu tiro o óculos deles, eles vão ter uma visão distorcida. Se eu pego o óculos dele e coloco em mim, eu vou ter uma visão distorcida das coisas. Obrigado, gente, vocês são maravilhosos, né? Vocês puderam me ajudar muito. Eu já estava pensando, quem que usa óculos aqui que vai me ajudar? Mas olha só, tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: eu não passo o dia todo olhando para o sol, mas eu passo olhando para tudo ao meu redor por causa do sol. Eu não passo o dia todo com os meus olhos em Deus, mas eu passo o dia todo com os meus olhos fixos
em tudo ao meu redor por causa dele. A nossa visão, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, tudo depende da lente pela qual nós estamos enxergando a vida. Qual é a lente que você está enxergando as coisas à sua volta? Qual é a lente que você está usando no seu dia a dia? Qual é a lente que você está resolvendo os seus problemas? Mano, deixa eu te falar uma coisa. Sexta-feira, eu estava na casa de oração, e eu falei assim, Espírito Santo, me dá um texto. E veio um salmo assim, aleatório, e eu fui ler aquele texto. Eu falei, uau, que salmo poderoso, e eu comecei a orar aquele salmo. Quando foi à noite, final da tarde, eu estava resolvendo uma situação, e vinha esse salmo na minha cabeça, porque pela manhã, Deus já havia trazido ao meu coração, e eu tinha orado, declarado, profetizado aquele salmo sobre a minha vida. Qual é a lente que você está enxergando as coisas à sua volta? Você sabia que aqui estão as promessas para a tua vida? Aqui está quem o seu Criador é. Aqui está tudo que Deus já prometeu para você e aquilo que Ele quer fazer através de você. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, como eu posso descobrir se a pessoa que eu estou namorando é a pessoa certa para casar? Eu falei, cara, uma coisa você pode ter como convicção, se essa pessoa ama Deus como você ama, se essa pessoa está em Deus, se ela é apaixonada por Jesus e pela palavra de Deus, assim como você, vocês estarão seguindo para o mesmo propósito. Então, você vai ter convicção, porque a palavra traz convicção. Às vezes, quando nós temos decisões importantes na nossa vida, nós oramos e buscamos palavras, porque elas trazem o quê? Convicção, é a lente correta, para você poder caminhar, avançar e ir além. Tudo depende da lente pela qual estamos enxergando a vida. Se tivermos uma visão distorcida de Deus, teremos uma visão distorcida de tudo. Você já parou para pensar que nós vivemos em uma geração que tem uma visão distorcida de Deus? Às vezes as pessoas estão falando assim, o problema do evangélico, de não sei quem, de Deus, mas essa pessoa às vezes está com uma visão tão distorcida, e você tem que tentar colocar o óculos correto, com muito cuidado, com muito amor, de mostrar quem verdadeiramente Deus é. Só que eu só posso mostrar quem Deus é, se eu tenho essa convicção. Eu não posso definir Deus, ou falar quem Deus é para alguém, se eu não tenho essa convicção no meu coração. Agora, quando essa convicção ela é verdadeira, porque sabe o que pode acontecer? Alguém pode chegar para mim e falar assim, sabia que Deus não é uma verdade? É uma mentira? E se eu não tenho convicção do que a palavra me diz, daquilo que eu confio, daquilo que é minha fé, eu posso ficar em dúvida. Eu posso ficar com a minha visão distorcida realmente de quem é Deus. Mas será que tudo isso é verdade? Será que tudo que nós fazemos aqui, será que tudo que nós cantamos é verdade? É quase tipo assim, arrasta para cima e começa a ler, cara. Porque isso vai trazer a convicção ao seu coração. Porque é o Espírito Santo quem revela a palavra de Deus para nós. E quando nós estamos na palavra, nós somos mais fortalecidos. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu conheço o verdadeiro Deus. Agora, como ter uma visão correta de Deus? Através da palavra. Não tem outro caminho. Ele é o Criador de tudo. Quando eu conheço Deus verdadeiramente, não uma distorção dele, então, se você não está lendo a sua Bíblia, você está correndo um perigo de conhecer um Deus distorcido e viver uma vida toda distorcida. Então eu quero te incentivar numa coisa nessa noite. Mergulhe na palavra. Essa semana meu coração foi incendiado
por meditar mais na palavra, por estar mais na palavra, por poder ouvir mais de Deus, por poder receber mais do que Ele tem para a minha vida. Segunda coisa, um outro perigo de não estar, de não ler a Bíblia, é estar vivendo uma mentira achando que é verdade. Às vezes as pessoas passam a vida toda correndo atrás de coisas inúteis e desprezam a verdade. As pessoas passam toda a sua jornada, às vezes, na terra, correndo atrás de dinheiro, riqueza, e, gente, isso não é errado. O problema é quando o nosso coração é dessas coisas. Porque a Bíblia também diz que quando nós buscamos o reino de Deus, acima de todas as coisas, as demais coisas são acrescentadas. E quando Deus é primeiro na nossa vida, Ele abre portas. Quando o desespero vem sobre a sua vida porque algo deu errado, você tem uma convicção: se Ele me chamou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele me direcionou, Ele vai fazer na minha vida. Porque o homem não pode fechar uma porta que Deus abriu. Se é Deus que abriu, o homem não pode fechar. Mas se foi o homem que abriu, então Ele mesmo pode fechar. Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe do amanhã. Então essa é uma convicção que nós temos aonde? Na palavra de Deus. Olha só, gente, nós temos ouvido muito, e talvez se você vê algumas coisas na internet, eu sigo muita gente, e durante esse tempo a gente começou a ver algumas coisas assim, falando sobre o final dos tempos. A gente está vivendo o final dos tempos, há um romper para esse tempo, olha, guerra, pandemia, tudo está acontecendo. E cara, eu acredito que realmente a gente está vivendo o final dos tempos, assim como estávamos vivendo há muitos anos atrás já, mas parece que está chegando cada vez mais perto. Pastor, quanto tempo? Ninguém sabe. Se alguém falar para você que sabe, é mentira. Porém, Mateus 24 fala muito sobre o final dos tempos, mas uma das coisas que diz ali, fala sobre o engano. E só existe uma forma do homem e uma mulher de Deus ser enganado, é se nós não conhecemos a palavra. Como que o anticristo, ou o que vier em seu nome, não em nome de Deus, vai enganar as pessoas? Porque elas não conhecem a palavra. Elas não conhecem a palavra. Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, mas eu quero te dizer uma coisa: se você quer começar a vencer as suas guerras, você precisa estar na palavra. Se você quer vencer a luta do teu dia a dia e ter convicção do que Deus vai fazer com o teu futuro, você precisa estar na palavra. É ela que vai abrir a tua visão. É ela que vai te dar condição para você entender o que é verdade e o que é mentira. Qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. Terceiro, um outro perigo é de não sair da imaturidade. E maturidade, gente, não é idade. Maturidade é o quanto de Cristo tem em você. É o quanto de Deus tem na tua vida. Você sabe que a Bíblia, deixa eu ler com você aqui antes, e depois a gente pode falar um pouquinho. Hebreus 5, do 11 ao 14, diz assim: quanto a isso, temos que dizer coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança.
e não têm experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, em algumas versões fala pela prática, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Entenda uma coisa, aqui ele está falando sobre leite e sobre alimento sólido. O leite, ele é um alimento processado para a criança, já está preparado, né? O leite materno já foi processado e ele já está pronto. A criança está ali, ela vai estar tomando leite e isso vai fazer com que ela cresça até um determinado tempo. Passou, sei lá, 5 meses, acho que é isso mais ou menos, né? Não sei hoje como está isso, mas eu lembro que a médica falava assim para a gente, já pode começar a dar alguns alimentos agora, porque já está preparado. Você sabia que quando a gente está numa conferência, ou sei lá, vem alguém de fora e marca a vida da gente, a gente fala assim, cara, hoje foi feijoada, não é assim? Hoje foi rodízio de carne, por quê? Porque você sentiu que foi forte, que nossa, que Deus veio, que tal, que foi diferente. Aí quando você vai para o teu GC, às vezes pergunta assim, e aí, como é que foi? Poxa, ele falou hoje sobre salvação, falou hoje sobre quanto Deus nos ama, tal. E como foi? Foi bom, mas é o leitinho. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu ouvi isso essa semana, e eu estou trazendo essa explicação para você exatamente da forma que eu vi. Eu achei que faz muito sentido, porque toda vez que alguém está trazendo a palavra já revelada, quando eu estou trazendo a minha pregação aqui, quando qualquer pastor está pregando, ele está trazendo para nós o alimento processado. Quando você quer um alimento sólido, é quando você vai para a palavra. É quando você começa a ler os versículos, é quando você coloca a tua cara aqui e fala, cara, Deus está falando comigo, peraí, deixa eu anotar, nossa, olha o que ele diz aqui, olha o que ele falou nesse versículo, e aquilo faz tanto sentido para você, porque é alimento sólido e marca a tua vida. Na verdade, a maioria de nós, hoje principalmente, é mais fácil googlar e buscar o alimento processado. Para tudo nós fazemos isso. Você liga para o iFood e pede a coisa pronta. Você não quer fazer. Você não quer parar e preparar as coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o alimento sólido está aqui, disponível para você, para te fortalecer, para te dar garra, força e substância para a sua vida. Não tem como uma criança crescer só com o leite materno. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai crescer só com o leitinho, o alimento processado de outros. Você precisa aprender a meditar. Você precisa aprender a parar, a ouvir, a falar, a orar, a declarar, porque é através desse lugar, e eu não estou desprezando o alimento processado, ele é muito importante para nós, mas o alimento sólido do dia a dia está aqui. É ele que te faz vencer as lutas. É ele que te faz vencer a ansiedade, a depressão, o medo, a angústia, a pornografia, os medos do dia a dia. É aqui que está a resposta que você precisa. Não adianta você, na primeira batalha que vem, na primeira luta que aparece, você falar assim, vou ligar para o líder, por favor, me ajuda, me dá uma palavra. E dá para falar assim, ó, te dou uma Bíblia, quer uma Bíblia, né? Tem muitas palavras ali. Por quê? Porque a gente quer o alimento processado. A gente quer a coisa rápida. Mas às vezes Deus está nos chamando para outro lugar. E eu vou dizer uma coisa. As crises, muitas vezes, na nossa vida, vêm da parte do Senhor. Sabe para quê? Para que nós possamos nos voltar para o lugar certo. Para o ambiente correto que vai trazer transformação. O perigo de não ler a palavra é permanecer num lugar de imaturidade e perder tudo aquilo que Deus tinha para nós. E por último, o pessoal do louvor pode vir já. O perigo de ser uma igreja que não faz a diferença.
Nós podemos ser apenas um grupo de jovens na cidade, ou um grupo de jovens para essa cidade. E a única maneira disso acontecer é quando nós nos tornamos relevantes. É quando nós nos tornamos pessoas que ouvem a Deus, quando estão no lugar correto. Nós precisamos urgentemente mergulhar na palavra, meditar nela, transmiti-la, porque existe uma outra geração chegando, e ela precisa de referenciais que estão na palavra. Existem pessoas que vão chegar para a igreja, existem pessoas que vão se converter, existem pessoas que vão chegar no seu GC, que vão surgir nesse tempo, que vão voltar para a casa de Deus, e o que elas precisam ouvir está na palavra. E você precisa se tornar alguém relevante para a sociedade, no seu trabalho, no dia a dia, por onde você passar. As pessoas estão buscando respostas. No Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que ilumina o caminho, que clareia o caminho. Ei, você quer que o teu caminho seja iluminado? É através da palavra. A palavra de hoje, ela é simples, mas ela é pura e verdadeira. E da seguinte forma: se nós queremos para os próximos anos nos tornar alguém relevante em Cristo, nós precisamos estar na palavra. Se você quer vencer as tuas lutas, se você quer que o teu casamento dê certo, se você quer encontrar a pessoa certa, eu sei que o maior desafio dos jovens é entrar num curso correto na faculdade, é encontrar a pessoa certa para se casar. Você precisa estar na palavra para não ser enganado, para não escolher errado, porque é nesse lugar que você vai ter convicção de que é Deus que está abrindo aquela porta, de que é Deus que está te guiando pelo caminho correto. E eu quero te desafiar a algo nessa noite. Eu nem falei para a Ju isso, mas eu queria que nós, como online, talvez você leia mais do que isso por dia, e se você lê, glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero desafiar cada um de vocês, e nós faremos isso com cada GC também, mesmo quem não está aqui, para que a gente possa gerar um movimento, uma onda. Os próximos 40 dias, a partir de segunda-feira, porque é segunda-feira que se começa cada propósito, né? Pode ser antes, tem que ser segunda, senão a gente quebra a religiosidade. Tem que ser segunda. Todos os dias, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, não importa, você vai ler 4 capítulos da palavra. Pastor, só isso, pelo amor de Deus, eu sou... Não, se você ler mais, pode continuar lendo, não tem problema, continua mais. Mas para você que ainda não está lendo 4, você vai dar um passo a mais na sua vida. Vai doer um pouquinho. Gente, eu estou com tanta dor nas minhas pernas hoje, sabe por quê? Porque ontem na academia, eu falei assim, não, eu vou fazer perna. E eu botei mais peso do que eu deveria. E cada agachamento daquele eram facas que entravam nos meus músculos. E beleza. Quando foi ontem à noite, eu já senti que alguns lugares não estavam legais. Hoje, piorou. E amanhã eu sei que vai estar terrível. Mas sabe por quê? Porque eu não estou acostumado a movimentar esses músculos. E eu quero dizer uma coisa. Você vai começar a ler a Bíblia e talvez vai doer um pouco. Porque você vai pensar assim, ai meu Deus, 4. Puxa, mas eu tinha que pegar bem esse capítulo que é longo. Salmo 119, Jesus amado. Quanto versículo num capítulo só. Mas você pode dividir isso. Você pode colocar 2 capítulos do Novo Testamento, um salmo, ou um provérbio, e talvez um do Velho Testamento lá de Gênesis, do início. Eu não sei, pense nessa dinâmica. Você pode ver a melhor forma de fazer, mas eu quero hoje que nós juntos, eu não quero que alguns,
A gente pode disponibilizar o 4x4, tá? A gente tem ali um plano de leitura e a gente pode ver para tentar disponibilizar isso essa semana para você, tanto na internet quanto via GC. Mas eu quero saber assim, ó, quem está comigo nessa? Faz sentido para você isso? Deixa eu dizer uma coisa, fica em pé no teu lugar assim, para fazer que a gente é mais espiritual ainda. Quando essa semana nós estávamos conversando e o Theo estava trazendo alguns números, ele falou uma coisa que o cara da Jocum, o Lauren Cunningham, acho que é assim que se fala, não sei, ele é um dos grandes avivalistas, dos homens de Deus, desses caras mais velhos, né, que era amigo de Billy Graham. Pensa só, o cara era amigo do Billy Graham, continua vivo ainda. E o Theo falou que ano passado, quando ele foi conversar com o Lauren, eles estavam conversando sobre o que Deus tinha feito no Brasil, no Descende, e ele falou algo para o Theo. Ele falou assim: olha, se essa geração que houve esse despertar de encher os estádios, de dizer sim, eu estou aqui, Senhor, usa minha vida, levantar os tênis, estar ali, fazer movimentos proféticos por todo o Brasil, mesmo que não estava nos estádios. Se essa geração não estiver na palavra de Deus, nos próximos 7 anos, vocês não encherão nenhum ginásio, porque o que vai sustentar, fortalecer a igreja é a palavra. Queridos, o que fortaleceu a igreja até hoje é a palavra. E quando a gente vê lá atrás que a palavra era transmitida de uma pessoa para outra, mesmo quando ela não tinha ela escrita ainda lá, haviam poucas Bíblias, a forma de ensino era falando, e as pessoas estavam todos ouvidos para gravar, para mentalizar, para estar e declarar a palavra para o próximo. Ei, você tem todo o acesso do mundo hoje. A Bíblia está no seu celular por onde você andar. E eu vou dizer uma coisa, não é desculpa falar que não tem tempo, porque se você pega ônibus, leia no ônibus. Se você tem um intervalo na tua faculdade, leia no intervalo da faculdade, da escola, do teu trabalho. Ache uma brecha e comece a ler, e comece a declarar. Grife a sua Bíblia. Se você tem ela aqui, vai marcando ela, deixando ela coloridinha, marca, risca, anota a cada dia o que Deus falou com você naquela palavra. Porque eu quero dizer uma coisa, nos próximos 40 dias, uma revolução vai acontecer na tua vida. Grava isso, grava, até na câmera, aqui. Vai acontecer uma revolução na tua vida. Áreas que você estava sofrendo, coisas que você está passando, depressão que você está lutando, ansiedade, luta com pornografia, com pecados recorrentes na tua vida, você vai começar a vencer, porque a palavra vai começar a correr pela tua veia, a palavra de Deus vai começar a te encher, a tua fé vai ser fortalecida, e você vai começar a conhecer mais a Deus, e Deus vai se revelar a você, você vai começar a ter sede por Ele, mais ainda na tua vida. Você está junto comigo nessa? Vamos orar então. Pai, hoje, você está com a tua Bíblia, levanta ela. Se você está com o teu celular e a Bíblia está no celular, levanta o teu celular. Senhor, hoje, como jovens aqui, nós queremos gerar uma onda de avivamento nesse lugar, Senhor. Uma onda de avivamento através da tua palavra que é verdade para nós, através da tua palavra que é viva e eficaz, através da tua palavra que é aquela que separa juntas e medulas, da tua palavra que é mais afiada, Senhor. Espírito Santo, começa a mover na vida de cada um aqui, de cada jovem, a cada coração. Senhor, nos faz apaixonados pela tua palavra, nos faz uma geração que te ama,
que ora a tua palavra, que declara ela a cada dia, a cada momento, Senhor. Desperta hoje, Senhor, uma geração que vai se tornar relevante para esses dias e que estará firmada na rocha, que é a tua palavra. Espírito Santo, você vai fazer a tua oração aí no teu lugar, enquanto nós vamos adorar a Deus, porque eu creio, Deus está começando algo no nosso meio nesses dias.